Caros telespectadores, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Mercado de Capitais. Aproveitamos esta oportunidade para desejar a todos moçambicanos feliz dia da independência. São 50 anos de muitos desafios e entre progressos e retrocessos nós mantemos a esperança de um Moçambique melhor, próspero e equitativo, acima de tudo. Hoje recebemos nos nossos estúdios Dércio Fanequisso, que é dealer da sala de mercados do Moza Banco, e juntos nós vamos aqui conversar sobre inclusão financeira, o papel das ofertas públicas no processo de inclusão financeira. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Gerson. Boa noite, telespectadores, e feliz Dia da Independência. Dércio, desculpa cortar-lhe. Nós vamos conversar aqui sobre inclusão financeira. Acho que podemos começar mesmo por aqui, para dizer efetivamente o que é inclusão financeira. Vamos discutir a inclusão financeira, o que é efetivamente inclusão financeira em termos muito práticos. Bom, dando um conceito mais amplo da inclusão financeira, é um tema muito debruçado hoje em dia. Trata-se de um processo onde visa garantir em que indivíduos e empresas, ou seja, coletivos, tenham um acesso fácil, efetivo e eficiente nos mercados financeiros. Em todos os mercados financeiros, nós temos 4 mercados financeiros. Então, esse processo busca dar equidade, busca dar maior inclusão às pessoas de participar na atividade econômica, principalmente para populações vulneráveis e de baixa renda, que constituem a maior parte em países em via de desenvolvimento, como é o caso do nosso país. Então, este processo é um processo mesmo que busca incluir, como o próprio nome já diz, inclusão. Então, este processo busca incluir essas pessoas na atividade econômica. Exato. E estamos aqui num programa sobre o mercado de capitais. Qual é a análise que nós podemos fazer deste processo de integração destas pessoas, de inclusão destas pessoas no mercado de capitais, assim em termos gerais, quando analisamos o mercado de capitais no seu todo? No sentido de que essas pessoas deverão estar incluídas nesses mercados financeiros, primeiro, para usufruírem desses serviços essenciais, que são essenciais na verdade. Falo de ter contas bancárias, falo de ter acesso a seguros, falo de poder fazer investimentos. No contexto do mercado de capital, isso muda. Muda por quê? Porque o mercado de capital é um mercado complexo. Os serviços financeiros do mercado de capitais são complexos. São diferentes dos serviços bancários que estão, por exemplo, no mercado de crédito, são mais difundidos e são mais fáceis de se perceber. Apesar disso, temos que no nosso país há muita gente ainda que não tem uma conta bancária, por exemplo. Sim. Então, se esses mercados que são mais simples, como é o mercado de crédito, são mais simples de ter acesso, quem dirá o mercado de capitais? Então, nós temos um acesso ainda muito restrito ao nosso mercado de capitais, justamente por causa dessa complexidade de serviços que esse mercado traz. É complexidade de oferecer esses serviços e complexidade também do outro lado para quem busca esses serviços, porque são produtos deste mercado, são produtos que exigem um elevado nível de literacia financeira. Então, logo justifica isso termos uma fraca aderência ou uma fraca inclusão financeira neste mercado, porque temos um país onde temos um elevado índice de literacia baixa, né? Temos pessoas que ainda têm dificuldades de ter serviços básicos financeiros, logo seria difícil termos uma alta inclusão financeira no mercado de capitais. Eu quero colocar uma terceira questão, mas quero puxar este raciocínio que esteve aqui a trazer referente ao grau de literacia. Porque nós já ouvimos em muitos discursos públicos e até quando acompanhamos
até posts, as pessoas a dizerem, não, mas isto aqui não é complexo. A questão é sobre os principais obstáculos. Percebo que um deles é a questão da literacia. Na própria. Mas quais é que seriam outros obstáculos e, eventualmente, neste específico da literacia, quais é que são... porque é que nós temos, efetivamente, este problema de fraca literacia, se compararmos com outras áreas? Países. Sim, podemos comparar com outros países, mas podemos comparar com outros mercados. Por exemplo, esteve a explicar a questão do fato de existirem muitas pessoas com baixo índice de escolaridade. Sim, baixo nível de escolaridade, mas que conseguem usar um serviço bancário, conseguem ter eventualmente um seguro de uma viatura. Quais é que são outros obstáculos e por que é que nós temos atualmente esta principal barreira a nível da literacia? A nível da literacia. Bom, talvez começar aqui por dizer por que estes indivíduos buscam, por exemplo, por uma conta bancária. Em Moçambique, o mercado de crédito é o mais acessível, comparando com os outros, com o cambial monetário e de capitais que estamos aqui a tratar. Por quê? Porque parte do princípio que agora, quando um jovem entra na sua idade para trabalhar, idade ativa, né? E trabalha numa empresa formal, é exigido que ele tenha uma conta bancária para oferir o seu salário. Muitos começam a ter contas bancárias que é por essa via. Isso já é inclusão financeira por essa via. Ao passo que o mercado de capitais é um mercado em que os investidores de lá buscam rentabilizar os seus recursos e os deficitários, os que buscam por financiamento, buscam um financiamento a baixo custo. O mercado de capitais é um mercado de longo prazo, né? Logo exige que nós tenhamos riqueza para investir e paciência para esperar que aquela riqueza gere outra riqueza. Estando num país como o nosso, ainda não é possível, porque temos um país onde ainda não conseguimos fazer poupanças a níveis individuais, ou seja, aquilo que aprendemos em macroeconomia de consumo é igual, a poupança é igual a renda menos consumo. Essa função ainda não é positiva. Então por nós termos ainda um país, por estarmos num país em vias de desenvolvimento, né, não temos pessoas que primeiro tenham capacidade financeira para poder fazer poupanças e segundo, para poder aderir a esse serviço, a essa inclusão no mercado de capitais. Sem ainda entrar para o fato de esses produtos que são de longo prazo, primeiro, serem complexos, não são produtos. Quais são os produtos do mercado de capitais principais? São ações, o outro são as obrigações. Ações remunera quando temos Assembleia Geral, primeiro quando temos performance da empresa, produzir, e depois deliberação da Assembleia Geral, né? Então, para fazer perceber a um indivíduo que não tem literacia financeira, primeiro que ele tem que estudar a empresa onde vai investir, só depois é que pode fazer o investimento. Torna-se um pouco mais complexo. E outra barreira que eu acho muito importante é o desenvolvimento de meios de acesso a este mercado. Desculpa cortar, antes de irmos à questão do meios de acesso, que é por acaso uma questão importante. Mas eu queria pegar neste aspecto mesmo para vermos como é que se constroem pontos para melhorarmos o problema da literacia. Esteve a explicar, por exemplo, a questão do fato de o mercado bancário, quer dizer, oferecer caminhos mais simplificados de acesso. Só que depois fica sempre aquela questão que é o mercado bancário efetivamente ele absorve e as pessoas têm primeiro que é a conta salário, quando atinge aquele estágio em que o saldo da poupança passa a ser positivo, nós conseguimos ter pequenas poupanças. Mas esta poupança também poderia ser feita no mercado de capitais. Mas por que continuamos a ter este
este desnível. Até porque nós, em programas anteriores aqui, conseguimos fazer uma pequena demonstração que, pelo menos em termos de taxas remuneratórias, até remunera melhor. Sim, sim. Então, o que falha ao nível de literacia para nós conseguirmos assegurar que aqueles que já chegaram ao nível da poupança consigam ver o mercado de capitais como alternativa para aquela poupança? Como já estamos a falar de pequenos investidores, vou aproveitar aqui para cingir-me no exemplo dos pequenos investidores. O jovem já começa a ter um saldo superavitário, né? A questão é por que ele não vai ao mercado de capitais, continua em depósitos a prazo, que são produtos do mercado de crédito. A resposta é muito simples. Primeiro, nós temos uma estrutura de mercado de capitais em Moçambique organizada de tal forma que os bancos são intermediários financeiros do mercado de crédito. Talvez seria uma provocação. Isso cria uma espécie do concorrente estar a buscar recursos para entregar ao seu concorrente, né? Okay. Porque, por natureza, esses são concorrentes porque disputam os mesmos recursos. O mercado de capitais está a disputar os mesmos recursos que o mercado de crédito. Mas essa não é a desculpa para essa fraca aderência, por incrível que pareça. Não é a desculpa porque é verdade que um depósito bancário é muito mais fácil de ser efetuado do que uma compra de ações, porque o depósito bancário ele está lá como standard, né? É só o cliente fazer uma instrução e subscrever. Até podemos fazer uma comparação, até para fazer um paralelismo. Quer dizer, temos depósitos a prazo, podíamos até discutir este problema ao nível da acessibilidade de instrumentos compatíveis, como por exemplo bilhetes de tesouro, papel comercial. Era mesmo aí onde eu ia chegar, que são praticamente produtos substitutos no mercado financeiro. A forma de subscrever a esse produto, a depósito bancário, é um produto standard, está lá, o cliente sempre subscreve e o cliente tem uma rápida, ou seja, o grau de liquidez de um depósito bancário é muito mais elevado em relação a um produto de mercado de capitais como bilhete de tesouro. E sendo que esse jovem, como o Gerson disse, começou a ter saldos positivos, ele ainda tem despesas correntes ou despesas que lhe aparecem eventuais, então ele precisa de um produto flexível para ele. Nós temos um mercado de créditos flexível, mas não temos um mercado de capitais flexível. Sim. Ou seja, para desfazer-se de um produto de mercado de capitais, de um DP, para desfazer-se de ações. Até para comprar, não? Até para comprar. Sim, porque acho que eu percebi que eu acho que o principal desafio até acaba sendo exatamente aí. Exatamente. Aceder àquele instrumento. Aceder, exatamente. Aceder àquele instrumento. Sim. Ainda é um problema, né? Apesar de ter vindo a melhorar, vem melhorando muito, os bancos como intermediários financeiros já facilitam muito, mas mesmo assim ainda não é a mesma flexibilidade de um depósito a prazo, ou seja, a liquidez dos títulos que estão no mercado de capitais ainda não é suficiente o bastante para os clientes ou os individuais passarem a substituir diretamente, ou seja, criarem esse conceito de substituto direto entre um produto de mercado de capitais e um produto do mercado de crédito. Então, cinge-se mesmo nesse problema básico. No contexto do mercado de capitais, até para fazermos uma associação ao tema de hoje, que é efetivamente compreender a questão da inclusão financeira no contexto das ofertas públicas. Há muitos analistas que associam o aumento do número de investidores ao processo de lançamento de ofertas públicas. Ou seja, nós temos um número standard que nunca aumenta, ou se o aumento é praticamente não significativo, mas depois temos uma oferta pública e depois surgem muitos novos investidores. Qual é o impacto que as ofertas públicas acabam tendo neste chamamento
dos investidores ao mercado? Realmente as ofertas públicas, como diz o nome pública, acaba promovendo aquilo que é o mercado de capitais, ou seja, acaba abrindo a mente das pessoas que elas realmente podem ser acionistas ou podem ser obrigacionistas, tratando de obrigações. E sendo que muitas dessas ofertas são publicitadas exatamente pelas empresas, né? As empresas patrocinam essa publicidade, realmente faz sentido atrair novos investidores. Se pegarmos exemplos recentes de ofertas públicas, sejam elas de venda ou de subscrição, a penúltima foi da HCB em 2019, no segundo semestre. A HCB planificava fazer uma operação de oferta pública de venda de 2,5% das suas ações, mas acabou fazendo de 4%. Por quê? Por causa da adesão, por causa da publicidade que foi feita. Muitos moçambicanos pensaram, por que não ter ações da HCB em carteira? Então Estas ofertas acabam sendo este chamariz para o mercado. Exatamente, e todo mundo no fundo quer ser acionista. O conceito de acionista é muito atraente para as pessoas. Sim. Então, por exemplo, nós em 2019, no segundo semestre, tínhamos 7 mil investidores, pouco mais de 7 mil investidores registrados na Bolsa. Depois da oferta pública que estava prevista 2,5%, mas a HCB acabou mudando para 4% das suas ações, tivemos mais 15 mil acionistas, ou seja, 15 mil investidores novos. Então passamos para fasquias de 23 mil investidores na Bolsa. Igualmente aconteceu com a oferta de subscrição. A oferta pública de subscrição da Tropicalia em 2022 aumentou em cerca de 1.000 novos investidores na Bolsa. Então, eu creio que por causa desta publicidade que acaba ocorrendo nas ofertas públicas, muitos indivíduos, principalmente indivíduos, porque um dos objetivos da Bolsa é exatamente este. Em vez de termos um grupo seletivo, um grupo de acionistas ou de obrigacionistas, termos uma diversidade de acionistas, diversidade de obrigacionistas, porque é isto que chama-se inclusão financeira, né? Todo mundo passa a participar da atividade econômica do país a partir do sistema financeiro. Então, realmente temos esta adição de novos investidores quando temos ofertas públicas de venda ou de subscrição. Perfeito. Nós vamos fazer agora uma breve pausa para acompanhar os principais eventos da semana no mercado de capitais. Este programa tem o patrocínio da Hidroelétrica de Caurabaça, 50 anos, o orgulho de... Passamos agora à análise do mercado entre os dias 18 e 23 de junho de 2025. O mercado de ações registrou um cumulativo global de negociação de 983.424 meticais e 25 centavos. Neste período, a empresa com maior volume de negociações negociado foi a Cervejas de Moçambique, com um volume global de negociação de 663.921 meticais e 25 centavos, correspondentes a 12.755 ações negociadas. A segunda empresa foi a Hidroelétrica de Caurabaça, com um volume global de negociação de 158.349 meticais, correspondentes a 52.783 ações negociadas. E, por fim, a terceira empresa mais negociada foi a Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos, com um volume global de negociação de 86.850 meticais, correspondentes a 23 ações negociadas. No que se refere à valorização das ações, 4 empresas apresentaram tendência de valorização e uma apresentou uma cotação estática. A Cervejas de Moçambique iniciou o período de análise com uma cotação de 55 meticais, tendo encerrado o período de análise com uma cotação de 68,75 meticais,
tendo encerrado o período de análise com uma cotação de 68,75 centavos. A Companhia Moçambicana de Hidrocarbonetos iniciou o período de análise com uma cotação de 37 meticais e 50 centavos, tendo encerrado o período de análise com uma cotação de 3.800 meticais. A Imose iniciou o período de análise com uma cotação de 10 meticais, tendo encerrado o período de análise com uma cotação de 15 meticais. A Tropigália iniciou o período de análise com uma cotação de 100 meticais, tendo encerrado o período de análise com uma cotação de 122 meticais. A Hidroelétrica de Cahora Bassa iniciou e encerrou o período de análise com uma cotação de 3 meticais. Passamos agora à análise do mercado de dívida. Os bilhetes de tesouro, uma modalidade de financiamento através da emissão de Estado de instrumentos de dívida de curto prazo, apresentam as seguintes taxas remuneratórias. Bilhetes de tesouro com uma maturidade de 90 dias estão com uma taxa remuneratória de 12,55%. Bilhetes de tesouro com uma maturidade de 180 dias estão com uma taxa remuneratória de 12,85%. Estão com uma taxa remuneratória de 12,85%. Bilhetes de tesouro com uma maturidade de 364 dias estão com uma taxa remuneratória de 12,87%. O próximo leilão de bilhetes de tesouro terá lugar no dia 2 de julho de 2025. Esta foi a análise do mercado de capitais no período entre 18 e 23 de julho de 2025. Este programa tem o patrocínio da Hidroelétrica de Cahora Bassa, 50 anos, o orgulho de Moçambique. Carlos, vou. Sim, por causa do tempo. Não. Sim. Pode continuar. Voltamos aqui para a segunda parte do programa Mercado de Capitais. Hoje recebemos em nossos estúdios Dércio Faniquisso, que é dealer na sala de mercados do Mozabanco. E juntos estamos a conversar aqui sobre inclusão financeira e o impacto das ofertas públicas neste processo de inclusão financeira ao nível do mercado de capitais. Esteve aqui na primeira parte a explicar muito bem, terminamos a primeira parte a falar sobre o impacto que as ofertas públicas têm tido naquilo que é o aumento significativo do número de investidores. O que é que se pode fazer, por exemplo, para potencializar mais as ofertas públicas? Porque nós temos notado, por exemplo, nós temos já registradas algumas ofertas públicas, mas são todas no mercado de ações. No mercado da dívida, nós não temos o registro de nenhuma oferta pública, mas, paradoxalmente, este é o mercado que representa cerca de 99% da capitalização bolsista. E como é que este processo poderia ser dinamizado no sentido de assegurar também mais participação de investidores não profissionais, investidores singulares também no mercado da dívida? Essa questão está mesmo relacionada, creio eu, a custos de uma operação de oferta pública, né? Envolve muitos custos administrativos, tem lá muitos custos financeiros que essas empresas que estão a fazer as operações incorrem. Eu colocaria este como um dos grandes motivos de termos oferta pública de ações, mas não termos oferta pública de dívida. As empresas, quando estão a buscar por financiamentos mais rápidos, com processos, porque quem organiza, as empresas precisam contratar um intermediário financeiro para organizar um processo de criação de uma obrigação, né? Fazer a procura dos investidores e procurar por pequenos investidores tem dado muito trabalho administrativo a alguns intermediários e não vale a pena. Mas a digitalização não poderia resolver este problema? Íamos entrar para esse tema de digitalização quando estávamos a falar de canais para subscrever a mercado de capitais.
A própria digitalização também envolve altos custos financeiros, ou seja, os intermediários ou a Bolsa teria que fazer investimentos financeiros avultados. Vamos ter um exemplo assim, vamos dar um exemplo assim básico. Se o Gerson quiser agora comprar ações da Apple, pode, aqui em Moçambique, sem criar conta bancária, sem fazer absolutamente nada. Pode chegar a esse mercado. Mas o Gerson não pode, da noite para o dia, comprar ações da HCB ou da Tropigalha. Talvez é uma solução, talvez não pode. Mas por que pode comprar ações da Apple? Já se perguntou. É porque os canais são mais acessíveis, né? Então, esses canais envolvem avultados custos, né? Então, é da mesma forma. É por isso muitas fichas técnicas arroladas à emissão de dívidas têm lá valores mínimos, né, de investimento, de subscrição. Mas isso não temos para ações. Nós temos investidores que têm 20 mil meticais investidos em ações da HCB, têm 30 mil meticais investidos nas ações da Tropigália, né? Então, esta questão de valores, primeiro porque não existe restrição no que diz respeito ao valor mínimo de investimento, e segundo, estes custos de ter de fazer uma emissão serem demasiado elevados. Então, estamos a dizer que o processo de emissão de instrumentos de dívida costuma ser mais oneroso relativamente ao processo de emissão? Não seria bem ser mais oneroso, exige um timing mais reduzido, é uma necessidade pontual que as empresas têm e para resolver certos déficits que essas empresas têm. Logo, elas precisam desse financiamento com um pouco mais de celeridade em relação, por exemplo, a uma oferta pública de venda de ações, que é algo mais estruturado. Elas precisam de financiamento, mas elas estruturam mais, vão ao mercado, fazem uma análise. No mercado da dívida, já não. A empresa precisa daquele investimento pontual e não quer incorrer a vários custos financeiros, a uma publicidade, por exemplo. Até porque a publicidade da dívida também pode ter um efeito diferente da publicidade de entrada de capital para investimento. Exatamente. Esses são mais ou menos esses motivos que levam esse acesso ao mercado da dívida um pouco mais. Sim, mas voltando, porque estamos a discutir inclusão, tenho mesmo de colocar esta questão. Porque muitos investidores, qual é a grande reclamação? É que o fato das ofertas de valores mobiliários representativos de títulos de dívida serem muitas vezes oferecidos através de ofertas privadas, acaba parecendo que elas são ofertadas a um grupo restrito. Este grupo restrito depois é que é responsável por fazer. Então, normalmente, quando o investidor vai e quer adquirir o instrumento, ele tem que pagar o custo, que é de emissão normalmente, depois tem que pagar adicionalmente vamos assim dizer, aquela taxa de valorização, porque se eu compro no mercado primário, a 100, que é o valor nominal comum dos instrumentos de dívida, eu hei de vender no mercado secundário a 101, 102 e etc. E depois, como não vou vender na mesma data, depois tenho juros corridos. Então, normalmente para o investidor que vai entrar no secundário, ele tem uma espécie de um primeiro, normalmente o primeiro cupom é ainda para recuperar os custos operacionais. Não será que a massificação, por exemplo, quando fala do fato das operações terem de ser previamente planificadas, será que não é possível antecipar estas operações de lançamento até para promover mais a participação dos investidores nestes mercados de dívida? Bom, tocou num ponto muito importante e crucial, que alguns investidores referiam ao fato de só poderem adquirir esse produto financeiro, ou seja, título de dívida no mercado secundário. Não é bem verdade que só pode adquirir no secundário, né? Existem possibilidades onde um individual
adquire diretamente no primário. O que ocorre é que o Gerson nunca vai ver transações de dívida com valores idênticos a transações de ações. Nós podemos ter um dia na Bolsa de Valores de Moçambique, transação de 2 operações, né? E as 2 em conjunto não chegam a 10 mil, por exemplo. Enquanto o mercado da dívida, dificilmente temos uma transação, por exemplo, de 10 mil, 20 mil. São transacionados, vamos lá, obrigações de tesouro. Quando temos um dia de transação na Bolsa, temos cerca de 10 milhões ou 5 milhões. Né? Ou mais, por exemplo. Então, exatamente por isso que eu estava a dizer, o grupo seletivo, se realmente existe um grupo seletivo que subscreve ao mercado primário, é mais pela capacidade financeira que esses títulos exigem. Eu já tinha me referido que alguns títulos aqui de dívida exige que seja investimento mínimo de 1 milhão. Né? Então, só isso já é uma exclusão. Né? Então, este é o fato de nós não termos, por exemplo, porque para individuais que fazem pequenas poupanças, vai ficar difícil ir ao mercado primário e adquirir títulos de dívida, por exemplo, de 20 mil meticais ou 10 mil meticais, e criar mais processos administrativos, sendo que quem perde com isto é a empresa emitente, porque tem de pagar por estes processos administrativos. Né? Então, para concluirmos esta conversa sobre inclusão financeira, gostava que deixasse aqui algumas recomendações para todos aqueles que ouviram este programa, sabem que podem investir, querem ficar mais atentos para saberem como é que podem explorar. Quais são as principais dicas que nós podemos deixar para os nossos telespectadores? Bom, o segredo de tudo neste mundo, como eu penso, é informação. Informação é poder. A primeira coisa que as pessoas devem fazer é se informar, buscar educação em matéria de mercado de capitais, porque só assim estará apto a estar inserido neste mercado e tirar bons proveitos desse mercado. Então, a primeira coisa é buscar informação sobre este mercado, buscar informação sobre como funcionam estes produtos, e a partir daí o investidor já terá ferramentas suficientes para aderir ao mercado de capitais. E olha que, graças a Deus, nós já temos uma bolsa muito ativa, temos uma bolsa, por exemplo, com um site muito mais intuitivo, onde nós conseguimos lá aceder praticamente à informação sobre todas as empresas cotadas lá. Então, hoje em dia torna-se mais fácil buscar informação sobre mercado de capitais graças à Bolsa de Valores. Então, uma das dicas que ia deixar também, creio que seria esta mesmo, de estar atento a informações que vão sendo difundidas e ser talvez esperto o suficiente para fazer análises de como é que pode se beneficiar de compra e venda de ações ou compra e venda de obrigações. Perfeito. Dércio, nós agradecemos muito a sua presença aqui no programa Mercado de Capitais, hoje, 25 de junho de 2025. 50 anos atrás, o presidente Samora Machel, em frente a milhares de moçambicanos, deu-nos a esperança de hoje, 2 negros ocuparem um espaço que se calhar não seria para negros. E cabe a cada um de nós fazer jus a esta luta. 50 anos, permanecem vários desafios, mas como dizia o presidente Samora, a luta continua. Muito obrigado, continuem na companhia da restante programação da MBC TV e acompanhem todas as notas comemorativas desta data aqui no nosso canal.